Tá começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Diário e também nas plataformas de streaming para você que gosta mais de nos ouvir do que de nos ver. Meu nome é César Cartum e do meu lado tem ele, o trio ternura do jornalismo esportivo catarinense, dona Jéssica Sescon. Partiu para mais um giro? Partiu para mais um giro, vamos conversar aí sobre Copa do Brasil, também catarinense, muita coisa pra gente falar, além de outros assuntos que devem ter colocado aí no pote. Tomara que tenha BBB também. eu suspeito que tem. Faracones, mais um giro total e vamos ver o que esse pote nos reserva, certo? Pois, eu tenho medo desse pote. Ultimamente eu tenho ficado assim meio um pouco assustado com o que vem daí de dentro, mas vamos lá, estamos prontos. O grande Chico Lins, tudo certinho? Bora para mais um giro? Bora, sempre bom bater esse papo com vocês e bastante assuntos. Os que a gente já sabe e os que a gente não tem a menor ideia. Show de bola, semana eletrizante no futebol catarinense nacional e por que não mundial, então bora pra vinheta depois que o Faraco der o salve. Pô, eu ia deixar o Chico fazer... Então vai tu, Chico. Vai lá. Eu não sei. Mas o Faraca já é profissional nessa coisa. Não, o Faraca já tava 25 anos de treinado. casa. Sou um garoto, chegando agora. Juvena. Bem juveno. Vamos dar início dos trabalhos, então. Quem gostaria de dar o primeiro pontapé? Eu hoje vou. Vai lá. Vou. Até que eu fui mal ali na abertura ali. Sempre pegou o contrário. Vitória moral. O Figueira do primeiro tempo de ontem é o favorito ao título do catarinense? Eu começo respondendo? Pode dar. O Figueira. Se a gente fizer esse recorte. Jogou muita bola no primeiro tempo. Mas ele não acha ele favorito ao estadual por causa desse primeiro tempo. Porque o problema que ele teve no primeiro tempo foi a falta de qualidade nos metros finais. E essa falta de qualidade pode fazer falta inclusive no estadual. Mas ele ganha força. Pela atuação, e se ele mantiver esse nível de atuação, ele tem chance sim de ser campeão catarinense, mas não é favorito. Faraco, esse último terço aí do Figueira que acabou não funcionando ali no primeiro tempo, onde o Figueirense dominou a partida, talvez tenha em conta um pouco do Gustavo Henrique, né? O homem que deveria ser o homem-gol. Mas eu não consigo me recordar assim, de uma grande oportunidade que ele perdeu. Assim. Você acha que ele tá sendo tão bem assistido assim para ser o cara que destoa do restante? Não, na verdade, o que aconteceu? O Figueirense fez a bola entrar na área, conseguiu bagunçar a defesa do Cuiabá, mas o homem nunca estava lá. Seja ele o Gustavo Henrique, o John Clay. John Clay chegou atrasado umas 2 vezes. O Gustavo Henrique, ele não fez a leitura correta para fazer a movimentação. Até eu e o Chico, a gente estava na cabine no Scarpelli, teve um lance que o Andrew puxou no fundo mesmo, quase bandeirinha de escanteio. Ali, a leitura do centroavante, ela tem que ser uma leitura fácil. Ou ele vai jogar essa bola rasteira e eu vou ter que antecipar no primeiro pau, ou ele vai dar um bagão lá no segundo pau. Certo. Então ele não fez nenhum nem outro, ele ficou parado esperando onde ele estava, ali no meio, próximo da marca do pênalti. Então é essa sacada rápida que o centroavante tem que ter e que faz muita diferença entre o cara que é bom, que vai fazer os gols, e o cara que vai ficar esperando os gols acontecerem. Então eu não estou descartando o Gustavo Henrique, só acho que ele não fez uma boa partida e acho que o Figueirense tem uma carência de qualidade em todos os setores, mas ali do meio para frente faz muita falta, né? Porque você domina um adversário de Série A numa Copa do Brasil e não consegue ser efetivo, né? O domínio foi no jogo, não foi no placar. Acabou que o Figueirense foi eliminado nos pênaltis. Agora, eu não vejo o Figueirense favorito para nada. Eu estou ressaltando o bom futebol do Figueirense como uma coisa assim positiva que precisa ser ressaltada nesse momento, porque a gente esperava menos do Figueirense, ele está nos entregando mais nesse momento. Então o Figueirense merece os elogios que ele está recebendo nesse momento, principalmente o treinador Júnior Rocha, o trabalho dele que está aparecendo. Jéssica, não dá para deixar de enaltecer realmente o futebol que o Figueirense apresentou ontem, né? Vocês da imprensa são sempre acusados de ser resultadistas, falar em cima do que aconteceu e tal. Pô, o Figueirense perdeu a vaga ontem dentro de casa, mas foi unânime reconhecer que o time jogou muita bola. Infelizmente não conseguiu traduzir em gols, principalmente no primeiro tempo, onde foi muito superior, né? A gente não é resultadista
quando a gente não é, eles reclamam que a gente não analisa o resultado. Mas vamos lá. Como jogou bem, perdeu, né? Tipo... Eu acho que assim, que o Figueirense, cara, não é uma seleção, né? Quando a gente valoriza o trabalho é porque a gente tá enxergando para além do resultado, né? E que é uma análise que deve ser no macro mesmo. A questão do Figueirense, nesse momento, é alcançar um objetivo macro, não é a partida, não é a Copa do Brasil em si, é algo muito maior, e é isso que tem que estar no horizonte da direção do Figueirense e do torcedor também. E ontem a gente viu um Figueirense que começou a mostrar que está ganhando sim um equilíbrio e uma consistência, que está sim avançando, que está sim evoluindo. Porque a gente via o Figueirense lá da primeira partida da Recopa lá, foi um baita Figueira. Depois durante o campeonato oscilou, foi mal, não conseguiu mais executar, tem o mesmo desempenho. Aí a gente começou a pensar, como é que esse Figueirense vai se comportar? Como é que ele vai conseguir realmente ter um desempenho legal? Só que a gente está vendo nas últimas rodadas, nos últimos jogos do Figueirense, que sim, que o Figueirense atingiu um nível, que o Figueirense já assimilou a ideia que o Figueirense começa a ter jogadas envolventes no ataque, que são frutos dos treinamentos, e também uma consistência defensiva. Já consolidou a ideia de jogo, né? O que acontece é que, querendo ou não, é um time de Série C, e que vai oscilar, e que individualmente esses jogadores vão oscilar e não vão conseguir ter o mesmo desempenho, por isso que contra adversários que são um pouco mais preparados e com um pouco mais de técnica, o Figueirense vai penar para vencer, vai penar para superar. Ontem a gente viu um grande Figueira de novo em campo, e que assumiu de vez que a melhor postura é quando ele é intenso e não quando ele é defensivo. Acho que cada vez fica mais claro. Verdade. Que o Figueirense, quando ele é intenso, quando ele é pra cima, quando ele é ofensivo, sem se jogar pro ataque, enfim, mas com uma postura mais agressiva, o Figueirense vai bem. E quando ele tem uma postura defensiva, que ele fica acuado, ele vai muito mal. Não gosta de jogar sem a bola. Então é isso que a gente começa a perceber nesse Figueirense. Então eu acho que assim, que foi muito triste pelo contexto inteiro. Era o momento desse resultado acontecer para chancelar esse trabalho que está sendo feito. Não aconteceu, mas o torcedor compreendeu, que é muito bacana, aplaudiu o time no final do jogo. Acho que é isso que fica e acredito que não vai abalar não pro catarinense. O que a Jéssica falou aí, ô Chico, é o tal do defender com a bola? Explica pra gente aí, vai. O que é defender com a bola? Hoje a gente teve uma discussão, debate diário sobre isso. Posse de bola, se você tá com a bola, o adversário não vai te agredir. Até o Rodrigo falou, o adversário não... Qual é a primeira coisa que o adversário precisa para fazer um gol? Ter a bola. Ou ao menos que eles sejam 11 malucos e comecem a atacar contra o seu próprio patrimônio. Coisa que não é o caso. Então o Figueirense tem uma proposta. Chegou um momento no primeiro tempo que o Figueirense teve 69%, quase 70% de posse de bola. É muita coisa. Então, quer dizer, o Cuiabá chegou 2 vezes no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, onde o Figueirense já começava a dar a mostra de cansaço, pela intensidade que ele jogou. O Figueirense ontem ele perdia a bola e todo mundo pressionava e recuperava a bola muito rápido. Então, ter a bola é uma proposta, é um conceito de jogo e também não deixa de ser uma proposta defensiva. O Guardiola fala muito isso, né? Se eu tenho a bola 70%, 80%, o adversário vai ter menos tempo para me machucar. Claro que guardadas as devidas proporções, mas o Júnior Rocha tem esse conceito. A gente vê um Figueirense construindo por baixo, tendo a posse de bola, fazendo triangulações. Ontem a triangulação no primeiro tempo com o Cauê, o André e o lateral esquerdo, o Zé Mário, funcionava toda hora. Às vezes o Gustavo Henrique caía por aqui, o Gustavo Henrique fez um primeiro tempo melhor do que o segundo. Não funcionou tanto pelo lado direito. O Oberdan estava muito marcado, o João Clay não achava os espaços. O Oberdan não pegou uma bola que não tinha marcação e sobra, né, cara? Impressionante. Não, ele estava bem marcado pelo Gava. O Gava fez uma marcação quase que individual nele ali em alguns momentos. E isso dificultou o Figueirense. Mas mesmo assim encontrou algumas saídas pelo lado esquerdo e tal. Mas ter a bola hoje é fundamental. E o jogador de futebol, a gente falava ontem na transmissão, o jogador de futebol gosta de jogar com a bola, gosta de se divertir jogando. Porque não dá para ficar 90 minutos com 2 linhas de 4, ou uma de 4 e uma de 6, e ficar sofrendo. Eu vou usar um exemplo, tá? O Ceilândia, eu estou estudando o Ceilândia, que vai jogar contra o Avaí. E o Ceilândia, ele só dá chutão na saída do goleiro. Chutão. Joga a bola lá na frente, vamos tentar ganhar a segunda bola. Se a gente não ganhar a segunda bola, deixa a bola com eles e a gente volta aqui, se organiza. Até uma próxima oportunidade. Exatamente. Então, o Figueirense, em nenhum momento do jogo, ele deu chutão. O Rodolfo Castro não bate o tiro de meta lá na frente.
sai jogando. Quase mata a torcida do coração, aquela saída de bola do Figueirense, defender, mas não deu certo, né? Esse defender com a bola, claro, tu não vai ter a bola 100% do jogo. Em algum momento teu adversário vai ter a bola, vai te oferecer algum risco. Mas, pô, é muito melhor você ter a bola e fazer o adversário correr do que você tá correndo atrás do adversário o tempo inteiro. E aquele Cansa desgaste... mais, tá? Correr atrás da bola do que correr com a bola. É isso que eu ia falar. Pelada, Aquele onde desgaste da intensidade que o Figueirense colocou no primeiro tempo, esse desgaste é muito melhor do que o desgaste do ficar correndo atrás de um adversário, tentando fechar os espaços, tentando recuperar uma bola que escapou de um lance perigoso. Então eu acho que é o caminho correto e é muito mais difícil de fazer. O Júnior Rocha, ele é muito corajoso nesse sentido, porque ele tem um time limitado, é um time com algumas carências latentes, e ele está tentando fazer o time jogar bola, jogar no campo de ataque, jogar com posse de bola, jogar sendo agressivo. Pegando o link aqui do que ele falou, que tem muito a ver com aquela pergunta, e eu trazia que o pessoal acha que a gente está falando de uma seleção quando a gente está valorizando esses pontos do Figueirense. Não é, mas é que a gente enxerga que tem um trabalho do técnico ali, para além da vontade, além da intensidade, da agressividade, tem um trabalho do técnico, né? A gente começa a enxergar um Figueirense cada vez mais desenhado. Ele já começou em 2022 com um time mais organizado que no ano passado. A gente já enxergava isso. Sem comparação. Aí a gente foi percebendo a evolução. Evolução nas triangulações, na aproximação, no conceito de jogo. Não é nada que seja de outro planeta, gente. A gente não tá falando aqui que o Figueirense é agora a nova sensação da Europa. Não é isso. A gente falou mesmo. São conceitos que até tem um tempo já que estão aí no futebol. Mas tá acontecendo. E hoje no debate, né, Jéssica, a gente falava que o Figueirense precisa de peças para ele ser protagonista, até mesmo na Série C. Sim. Esse Figueirense vai ter que jogar no limite, porque tem uma limitação técnica para poder conquistar os seus objetivos, principalmente na Série C. Agora, se já acrescentar 2 ou 3 jogadores de qualidade, com esse conceito de futebol, eu acho que a coisa pode acontecer mais naturalmente. E esse é um ponto para a gente valorizar, porque a gente falava muito aqui no início do Campeonato Catarinense que talvez o Júnior Rocha tinha que mudar de ideia, encontrar outras maneiras de fazer esse time jogar, porque o time não estava assimilando. Sim. O time começou a assimilar, começou a funcionar. E ele ajustou e continuou a jogar do jeito que ele queria jogar. Mas ajustou, né? Dentro do conceito que ele tem de futebol. E só pra finalizar, ó, meu diretor, lembrando que o Júnior Rocha tem 40 anos, cara. Não é um grande treinador ainda, mas ele pode se tornar um grande treinador, né, cara? Porque é um cara que tá começando a carreira com um grupo limitado. Tem bons conceitos e a gente tem que incentivar, né, esses técnicos que pregam ou que propõem um jogo diferente, um jogo que tem mais de acordo com o futebol brasileiro. Sim, com o tal do DNA do futebol brasileiro. Que é um futebol que gosta da bola. O futebol brasileiro sempre gostou, nunca foi reativo. O futebol brasileiro gosta da bola, gosta de ter a bola, né? Claro, já fomos campeões com equipes um pouco mais, não vou dizer reativa, porque naquele não era reativa, mas um pouco mais conservadoras. Já tivemos seleções, por exemplo, como a de 82, que era um jogo maravilhoso, mas que defensivamente que não ganhou o título de 82, por exemplo, que é a seleção que jogou o melhor futebol que eu vi na minha vida. Em 70 eu era muito pequeno. Então, e a seleção que inspira esses caras que estão praticando o melhor futebol do mundo ter um hoje, técnico como o Júnior Rocha. Percorrendo o caminho também, né? Porque assim, se a gente pegar o Júnior Rocha com as ideias dele e a gente colocar no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo, não vai andar. Não vai funcionar. Não tem tamanho para isso ainda. Sim. Ele com essa construção, ele vai chegar lá. Se ele seguir nesse caminho, ele vai chegar lá de treinar. Não estou dizendo os melhores times do Brasil, mas vai chegar lá para treinar uma Série A com respaldo. O cara vai olhar para ele, esse é o cara que fez isso, que fez aquilo outro, que tem essas ideias, que encaixou aquele time. Então, ele está percorrendo o caminho. Isso é muito bom. Ele é novo na idade e também na questão de ser técnico de futebol. Até porque essas ideias que ele coloca hoje no Figueirense, como a gente estava falando, não são inovações. São conceitos que já existem aí. Então, num Atlético Mineiro, num Palmeiras, isso precisa ser evoluído ainda, né? Essas ideias têm que evoluir. Vai acontecer gradativamente. E a evolução dele também, né? Porque você queima uma etapa, por exemplo, tipo, o Thiago Nunes foi um exemplo, né? Quando ele foi pro Corinthians, ele não pegou um grande elenco, justiça seja feita, mas ele deu um passo talvez maior que a perna e ele não segurou a pressão da camisa do Corinthians, né? Claramente ele... Olha, ele tá nervoso já. Tá nervoso. É a segunda vez. Tá, Rafa, fica tranquilo. Jéssica. O negócio é sério, né, Rafa? Ficar conversando aqui. Isso aí. É o diretor. Isso aí.
5 anos depois, qual Neymar você escalaria para o seu time? O de hoje ou aquele do Barcelona do 6-1 sobre o PSG? Chico Lins. Pelo amor de Deus, cara. Cara, a pergunta parece fácil, mas, por exemplo, o Neymar tá com 30 anos, né? Não seria em tese, o auge da maturidade do cara na Europa e tal, com essa idade, com um físico ainda em grande nível pro futebol de hoje, né? Um cara de 30 anos joga em alto nível, mas não é o que parece, né? O Neymar mais jovem era mais... Pelo menos a história que sempre, né? E eu tenho vários exemplos disso, Pelé na Copa de 70, o Zico na Copa de 82, beirando 29, 30 anos. E é o momento que o cara tem um físico ainda ok, começa a enxergar o jogo de uma outra maneira, é a plenitude do ainda, atleta, né, o físico, do futebol, do jogador de futebol. Sobre o Neymar, tomara que eu esteja enganado, tá? Eu acho que nós não vamos ver mais o Neymar como a gente já viu um dia. Sabe? Hoje a gente está gravando na quarta, daqui a pouco ele vai jogar contra o Real Madrid no Bernabéu. E é um palco enorme de futebol, de repente pode ser até o renascimento do Neymar, mas eu não acredito. Eu acho que o Neymar já passou as escolhas que ele fez na vida, em termos até de saída de Barcelona, a maneira como ele encara o futebol, não é que ele não gosta, ele ama futebol, a gente vê isso, ele sabe jogar futebol, mas parece que o futebol já não é tão mais a prioridade daquele sonho do menino que chegou no Barcelona, que arrebentou. Ele está ficando para trás. Quando a gente fala de Cristiano Ronaldo já em um segundo plano, há 5 anos atrás a gente colocava o Neymar como candidato a ser o melhor do mundo. Hoje o Neymar não está entre os 10, talvez, melhores do mundo, candidatos. Tem aí, até o Vinícius Júnior está na frente do Neymar. Então, infelizmente, eu gosto muito do Neymar dentro de campo. Para mim, um cracaço. Fora, eu acho assim, dentro de campo, as atitudes dele mesmo dentro de campo, não como jogador, de reclamar. Outro dia teve reclamou de uma firula que outro jogador fez. A postura dele fora do campo, eu não simpatizo com ele. Mas eu tenho pena, porque o futebol brasileiro, que tem uma boa equipe, mandada pelo Tite, precisa muito de um Neymar, o melhor Neymar. Nossa. Se a gente tiver o melhor Neymar, eu acho que a gente tem a chance de ser campeão mundial. Mas eu não acredito mais no Neymar, não. Tomara que eu esteja enganado. Você acha, Jéssica, que o Neymar tá vivendo o processo de robinização? Porque o Robinho teve uma coisa muito parecida, né? Todo mundo achava que ele... Não, tô comparando assim, mas quando o Robinho surgiu, todo mundo falava, vai ser melhor do mundo em 2, 3 anos. Sim, verdade. E ficou pelo meio do caminho, e aí você vê ele em times já mais desinteressado e tudo mais. Mas não tô comparando de forma alguma. O Neymar, ele permitiu uma vida que tirasse ele do foco do futebol. E aí a pressão dessas coisas externas começaram a sobrecarregar demais ele. Eu acho que é isso, ele quer jogar, ele quer focar. Acho que ele Eu acho que ele amadureceu, acho que mudou bastante a postura dele depois do primeiro ano lá no PSG, né? Ele é um cara que é difícil agora a gente ver algum escândalo acontecendo. Só que eu acho que tem tanta coisa que acontece em volta dele que ele não consegue mais simplesmente jogar bola. Ele entra em campo com uma carga enorme que deve ser de patrocinador, deve ser de campanhas publicitárias que ele tem, deve ser da família, essa relação deve com ser o pai, dos que amigos, é uma coisa, do comentarista, da imprensa, enfim, é muita coisa que sobrecarrega. Eu compreendo, mas eu acho que quem chamou isso pra ele foi ele mesmo, com as atitudes dele, com a forma que ele conduziu a fama e a carreira dele. Né? Ele fez essas escolhas de ter tanto patrocínio, de estar envolvido em tanta campanha, de estar envolvido com tanto glamour para além do futebol. Então acho que... Hoje eu tô com essa palavra, né? Para além. Terceira vez que eu falei. Eu aprendi hoje. Descobri isso ontem. Agora, acho que é isso. Mas eu acho que ele... Cara, eu quero acreditar nele ainda, porque eu sou muito fã do futebol dele. E você, falar que se ilude ainda com o menino Ney? Não, eu não espero mais nada do Neymar. Mas não é assim, eu acho que ele não vai jogar bola. É que eu não tenho mais essa ilusão com o Neymar. Eu acho que naquele ano ele foi o melhor do mundo. Ele botou a Champions no bolso, era logo depois da Copa de 14. Ele tinha tido uma Copa muito boa, até a lesão contra a Colômbia, que ele acabou ficando fora da semifinal e da terceira e quarta, né? E depois ele voltou, se recuperou e ele fez uma temporada. O Messi teve machucado e ele virou o dono do time. Ele assumiu o protagonismo. E lá foi para mim o ápice do Neymar, desse Neymar que a gente viu aí de todos os anos. O que eu acho? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a etapa eu quero ser e a etapa eu sou. E a forma como tu encara essas duas etapas. Quando o cara chega na etapa eu sou, o Neymar ele já né? Não é mais eu quero ser. Uhum. Quando o cara chega na etapa eu sou, aí é que a gente vai saber realmente
como ele vai se moldar, o tamanho que ele vai ter no final dessa trajetória. Eu acho que o Neymar ele encara da pior forma esse Eu Sou. Porque quando chega no Eu Sou, o cara tem que continuar pegando a chuteirinha dele, saindo de casa, indo pro treino, chega no primeiro, puxando a fila, saindo depois, fazendo todos os processos, concentrado naquilo que é o objetivo, que é o cerne, né, o centro da carreira dele, que fez ele chegar no Eu Sou. Quando ele chega nesse Eu Sou e começa a achar que ele não precisa mais fazer isso, fazer aquilo, ou eu vejo o Neymar, ele já está assim, a visão externa, né? Ele já está começando a ficar de saco cheio do mais futebol, aéreo, assim, com né? 30 anos. As entrevistas ele deixa entender. Quando ele falou na entrevista, por exemplo, que não sabe que essa é a última Copa, que não deve jogar mais uma. Pô, quando ele fala isso pra mim, ele já tá mostrando que ele tá desanimado pra essa. Sim, exato. Quando o cara tá com sangue nos olhos, né, que é uma expressão que a gente ouve muito, ele jamais vai falar isso, tendo uma Copa do Mundo à frente dele. Vou jogar quantas mais. E ele falou, a última entrevista dele, ele falou, não, tô pensando em terminar meu contrato com o país Saint-Germain, vou para os Estados Unidos, para a Major League Soccer, porque lá tem 4 meses de férias por ano. A palavra dele, o cara tá pensando em... O cara Quer dizer, o objetivo não é jogar bola, são as férias. E outra coisa, o Neymar dentro de campo hoje, não sei se pelas lesões, ou se dizem que ele treina bastante, mas ele não tem mais a mesma agilidade e velocidade. Agilidade para driblar, mudança de direção, e velocidade final. O Neymar era uma flecha. Sim. E ele não pode ter perdido tanta velocidade assim dos 26 aos 30 anos. Não, começa a perder velocidade com 32, 33 anos. Né? Sim. Ó, lembrando que a gente tá gravando na quarta antes de PSG e Real Madrid. Faz 12 gols. E você... Aí a gente vai ter que cortar. A gente vai botar na íntegra, tá? Então você que vai ver esse vídeo já com esse jogo do PSG na mão, pode comentar aqui se você acha que a gente ainda vai ver o Neymar no ápice da forma ou se os nossos cornetas de plantão aqui estão corretos. Mas eu concordo com eles também, infelizmente. Faraquim. Faraquitos. Opa, sou eu. BBB. Tomara que seja. Não mandasse outra pra mim. Eliminada com 84% dos votos. Jade Picon deixa o BBB. Por que tanta rejeição do público, Jéssica? Jéssica, desenvolva uma tese. Você ficou lá votando o dia inteiro na Picon? Por que tu gastou o dedo ontem? Não foi o dia inteiro, mas eu votei. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês como é que funciona o BBB. Tá, não, tô brincando. A Jade, na verdade, gente, ela se aliou com as pessoas erradas e ela imaginava que o Brasil odiava o Arthur. Porque o Arthur, você sabe da polêmica, né? Ou não sabe? Come muito pão. Quem é Arthur? Não, tu sabe sim. Digamos que o Arthur é um reincidente. Traiu a mulher 16 vezes. Ele amou demais. Traiu a mulher 16 vezes. Tá, mas isso, ela perdoou. Se a mulher perdoou, a gente não tem nada a ver com isso. Sabe que 16, aí depois ficar em casa, esse é o monstro. Não, hoje eu vi, como é que era o meme, Rafael? Se o Arthur conversar com o Putin, acaba a guerra. Acaba. O homem é fera no Miguel, cara. Mas aí, o que aconteceu? O Brasil perdoou ele. Ele entrou na casa e o Brasil acabou perdoando ele porque ele é genial. A Jade entrou na casa achando que o Brasil odiava ele. Ela rivalizou com o Arthur, achando que ela ia se sair bem. Botou ele no paredão 4 vezes. E aí chamou ele na chincha, falou, bora pro paredão, eu e tu. E aí foram os 2 paredão e ela perdeu. E ela teria perdido por mais, tá? Só não perdeu por mais votos. Ele fez 1% dos votos do Arthur. 1,77, Chico. A outra menina fez. Ele pode mas ser o presidente do país. Para o entretenimento, perde demais, né? Esse Big Brother que já tava assim meio... né? Não é a edição mais legal de todas. Não selecionou bem os currículos. Isso é fácil. Não, RH do BBB. RH do BBB. Vocês participariam no Big Brother, não? Eu participaria. Tu tem um monte de estilo, cara. Você acha? Pô, eu ia votar em ti, cara. Pra sair. Não, hoje eu não... É vingança porque eu não botei nele. Não botou me. Não, cara, hoje eu não participaria porque eu já alcancei meu objetivo de estar com as celebridades que eu gostaria, né? Mas antes, se fosse antes... Eu pensei que ele ia falar que já tem 1,5 milhão na conta. Vou lá então, gente. Pô, eu iria pro Big Brother. Você iria? Eu iria também, cara. Mas eu ia ser cancelada, né? Que uma semana eu ia brigar com todo mundo. Não, também. Não. Eu tenho medo um pouco do que... Eu ia ser uma planta. Não, tu não ia ser planta. Jamais. Não ia ser planta, jamais. Eu ia sair pro chato.
Bota esse cara aí pra fora, pelo amor de Deus, não para de falar. Mas você tem que falar com o Chico, cara. O Chico não ia conseguir. Não, eu ia pegar minha sunguinha branca e ia pra piscina. O Chico no Big Brother trancado e o Messi jogando bola, velho, ia ficar Meu doente. Deus do céu. Não, mano. o Chico ia pegar a hora que, Jéssica, a hora que o Tadeu Sunga fosse dar o branca, discurso ia da pra eliminação. piscina. Não, peraí, Tadeu, deixa eu te falar um negócio É. aqui. E quem sai é o fulano aqui, ó. Não, Tadeu, dá um tempo uma aqui. segurada, dá uma Aqui, segurada. sai isso aqui, sai. Se não sair, eu aperto o botão. Valorizado. Palmeiras oferece 110 milhões de reais e mais 2 jogadores para ter Pedro. Vale tudo isso? Agora vocês vão ver o clubismo se manifestando nesses corações. Você vira pra cá, gente, pra dar uma observada com mais atenção. Cara, eu vou Sem clubismo, eu vou vai. separar essa história em 3 partes. Vamos lá. Isso. Divida. Pro Parcela a história. Pro Palmeiras, contratar o Pedro é uma boa? Ótima. O Palmeiras não tem um centroavante, não tem esse cara ali na frente. Pra forma como o Abel faz o Palmeiras jogar, seria excelente, que o Pedro é um cara que ele retém a bola. Ele daria tempo para tudo funcionar na equipe do Palmeiras, do jeito que o Palmeiras joga. E faz gol fácil. O cara faz gol de canhota, faz gol de direita, faz gol de cabeça, tem presença de área. O Palmeiras seria ótimo. O Palmeiras está certo em querer contratar o Pedro. Para o Pedro seria uma boa ir para o Palmeiras? Talvez, porque no Flamengo ele não é Agora protagonista. doeu, talvez. No Flamengo ele não é protagonista, ele ainda não conseguiu ser um titular absoluto, então talvez no Palmeiras ele se tornasse esse cara protagonista, titular absoluto, dono da massa, né? Aquela coisa. Agora eu não sei se isso tudo vai acontecer, também tem o seu risco. Para o Flamengo é uma boa vender o Pedro? Não. Não? Nem por essa grana? Nem por essa grana. Porque o Flamengo não está com o Pires na mão, né? O Flamengo está fazendo investimento agora, está contratando o Andrés lá por 60 milhões do Manchester United. Não que eu ache assim que vale e tal, acho que é um bom jogador, mas acho que a grana está mais alta do que deveria. E tem outra coisa que é básica: o Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras ano passado e agora vai reforçar um dos seus grandes adversários do futebol brasileiro sem precisar dessa grana. Então, para o Flamengo não vale a pena vender. Se eu sou diretor do Flamengo de futebol e o Pedro chega para mim, eu não quero mais ficar, eu vou dizer, ok, nós vamos negociar, mas para o Palmeiras não. Nós vamos te negociar. Sim. Figueirense ou Avaí? Pode ser na França, Mas aí não tem pode ser na França, pode ser na Espanha, Daria vaga com o Gustavo pode Henrique. ser na Inglaterra, mas pro Palmeiras não. Por que Nem pro não? Palmeiras, nem pro Atlético. Por quê? Porque são os principais Não, adversários. eu acho que... adversário, Não, Tu tá um pouco clubista aí. Não é clubista, é assim, ó. Porque tu... Não, eu entendo, Rodrigo. Tu é diretor de futebol do... Não, mas Tá tá. certo, Tu é vai dire- reforçar o rival. Tu é diretor de futebol do mas Flamengo. assim, ali é porque tem uma Aí briga daqui a com pouco Flamengo e começa o Palmeiras. Pedro a fazer um monte de gols do Pessoal. Palmeiras. O Palmeiras começa a ganhar os jogos do Flamengo com o Pedro fazendo gol do Flamengo. Como é que fica o diretor Mas tem de futebol uma nessa hora? equação, tem uma equação para resolver isso aí. Porque eu acho que o Pedro... Atenção, matemático, Chico. Não, Mendes eu fará vou falar o equações. seguinte, o Marcos Mota falou, o jogador controla a operação, né? O Marcos Mota é um advogado acostumadíssimo do Neymar e de grandes Eu jogadores. concordo em termos. Mas quando o jogador faz questão... Quando o clube não tem essa dependência, talvez o jogador Sim, mas o controle. Para Olha mim, o o Paris Palmeiras... Saint-Germain. Para mim... Olha o Paris Saint-Germain sim, com o Neymar. Com o Neymar. E o Mbappé, ele segurou também um pouquinho, mas acho que vai embora. Eu acho que pro Palmeiras está insistindo, né, através dos empresários do Pedro, sem a menor dúvida, é porque tem assim, não, o Pedro fala assim, não, por mim eu sairia. Agora eu não vou me queimar com a torcida do Flamengo, porque se depois não sai o negócio, e eu vou ter que ficar aqui e aí vai ser ruim o ambiente para mim. Não sei o que eu vou sair. Né? Eu Mas- acho que existe a vontade do Pedro de sair, hoje. Isso eu acho, não é informação, Pedro eu perde acho. tempo no Flamengo. E uma coisa, Pedro tá tem a perdendo questão da tempo seleção no brasileira, da Precioso, Copa do Mundo. cara. Outra coisa, se chegou o Pedro quer sair, não sei o quê, o Palmeiras... Beleza, Palmeiras, os 20 milhões de euros, só que agora, quem vai escolher o jogador? O teu jogador sou eu, vocês escolheram o meu. Eu quero o Everton. Quer dizer, por Era quê? o Gustavo Gomes. O Gustavo, o Everton e o Gustavo Gomes, não precisa nem dinheiro. O Veiga. Eu faria essa troca. Traz o Gustavo Gomes e o Everton do Flamengo, titulares absolutos. do Flamengo. Tem que voltar dinheiro. Não, tudo bem, mas põe o Pedro no Palmeiras e traz o Gustavo Gomes e o Everton pro Flamengo, é melhor pro Flamengo. O Flamengo não tem goleiro hoje, gente. E não tem zagueiro. Então, quer dizer, seria muito mais importante. E atacante o Flamengo tem.
Ô, Jéssica, e pro Palmeiras, essa grana toda não daria pra trazer um centroavante de nível Também internacional, por exemplo? Dá, né? Ah, daria, mas o Pedro é um Podia jogador tirar o Cavani que... do Corinthians. Sacanagem. O Cavani tá no Corinthians, ninguém sabe, mas tá. Sim, sim. Ele Pô. ele tá sendo Eu acho que preparado que o pra se Palmeiras, apresentar. acho que o Palmeiras poderia buscar outro jogador, sim, mas o Pedro é um jogador conhecido aqui, que tem muita qualidade, difícil de revelar no Brasil centroavantes assim. Eu acho que o Pedro tá perdendo tempo no Flamengo. Já deveria ter saído na temporada anterior já do Flamengo, buscar sua carreira, buscar seu espaço. Seria titular em, cara, qualquer outro time do Brasil, acho que ele seria titular. Talvez tirando, não sei, Atlético Mineiro. Mas, senão ele seria titular em todos. Cara, eu acho que se ele tem a oportunidade, tem mais aqui. Seria titular no Atlético. Eu também acho, mas se Lugar tem de algum quem? time, talvez não. No Atlético? Seria titular. Quem é que tá ali, atacante ali? O Hulk, o Vargas? Não, o Vargas tá em reserva. Vagas é Vargas bom. Não, o Pedro seria titular no Atlético. Quem é o... Mas no não lugar tem do 9 Hulk não, né? centralizado. Não tem 9. Não tem 9 centralizado, não tem. Mas ele jogaria junto com o Hulk. Junto com pô, Keno, é claro que são jogadores diferentes, mas Keno ou Pedro? Porque Sim. o tal o Diego Costa saiu porque ele não tinha espaço, né? Mas do Atlético. hoje o Pedro é melhor do que o Diego Costa, hoje. Mas eu acho que ele preferiria ir pro Palmeiras e falar, lá Sim, eu vou jogar sim, mesmo, sim, assim, sim, né? sim. Não vai ter... Viu? Vamos ver. Tá bom o programa, né, ô diretor? Quanto tempo nós temos aí? Tá bom demais. Mais ou menos. E você, se estiver Ele fala gostando mais- do... O programa é dele, É puta tá bom o incentivo, programa, cara. mais ou menos. Vocês podem melhorar. Eu tô bem, mas vocês podem melhorar um pouquinho. Ó, tem uma cara. Deixa o seu joinha aí se você estiver gostando também. E se não tiver, deixa o essa- dislike pô, que engaja. polêmica, igual. polêmica, legal, verdade. Verdade ou mito? Grandes cobradores de falta não são tão bons assim cobrando pênalti. Confere? A história tem alguns bons exemplos, né? Eu acho que o maior exemplo disso é o Messi. Eu, por exemplo, fico muito mais tranquilo quando tem uma falta na entrada da área quando tem um pênalti. Eu acho que o Messi não é um cobrador de pênalti como é o Neymar, como é o Gabigol, sabe, o Gabriel, como são vários outros. Agora, Cristiano Ronaldo bate falta e bate pênalti, bem, cara. O Rodrigo já quer me sacanear. Fala, Rodrigo. Não, sabe por que que eu desabafa. lembrei? Deixa eu só, tipo assim. Primeiro porque a Me gente tá massacra. gravando no day after do jogo do Figueirense e o nosso querido Zé Mário ontem, que parecia ele incorporou o Roberto Carlos ontem, jogou muita bola o Zé Mário ontem, fez um golaço de falta e depois cobrou pessimamente o pênalti na decisão, infelizmente. E aí eu me lembrei, falei, pô, cara, tem outros exemplos na história, né? Por exemplo, o Zico batia muito bem pênalti, mas ele era um exímio cobrador de faltas e ele perdeu o pênalti mais importante, talvez, da carreira dele, que foi mas o ele pênalti perdeu na poucos Copa de pênaltis. 86. Por exemplo, né? comparado com o Messi, o Zico perdeu pouquíssimos pênaltis. Então, mas perdeu o pênalti. Deixa eu perguntar, vamos inverter a lógica Aí da... tem outro, por exemplo, ó, o Rivelino, grande cobrador de falta, detestava bater pênalti, pedia pra não bater. José Ferreira Neto, maior cobrador de faltas que esse planeta já viu, não gostava de bater pênalti, era o exímio cobrador de faltas. Então os exemplos abundam, Rodrigo Fará, pra comprovar minha tese. Não, eu vou inverter a lógica dessa discussão. A bunda. Me respondam vocês. Gostou do meu cabelo? Eu tive um jogador chamado Bunda. Não, a Buda. A bunda. Me respondam vocês. Falta na entrada da área. Gol? Adivinha. Tem obrigação de gol? Não, o cara não falha uma falta na entrada da área. É esse sentido, né? É a pressão, né? É a pressão na hora de bater. Falta na entrada da área é uma chance de, quem sabe, com um bom batedor, fazer o gol. Sim. Se o cara bater na barreira, ou a bola passar perto da trave, se o goleiro fizer uma grande defesa, tá tudo ok. A imprensa não vai passar no dia seguinte, o jogador perdeu a falta na entrada da área. Pênalti é gol. Qual é a obrigação do batedor? Tem que fazer o gol. Então essa é a grande diferença. Por que às vezes um grande batedor de falta não é um grande batedor de pênalti? Porque sente a pressão, cabeça. Sente a pressão. Ali, na marca do pênalti, ele tem que botar dentro do gol. E aí o cara tem medo de perder. E aí, às vezes o cara prefere não bater o pênalti, mas bater as faltas, porque ele não tem tanta responsabilidade assim. E ele é um grande batedor na bola. Ele é um cara que bate bem na bola. Poderia ser um grande batedor de pênaltis. Só que ele sente a pressão. Ô Jéssica, e falando em pressão, a atmosfera do Scarpelli ontem colaborava muito para que o Figueirense ganhasse a decisão de pênaltis, porque, pô, empatou um jogo já improvável pela segunda vez,
o Cuiabá já tinha a responsabilidade por ser o time de maior folha, de maior investimento, tava tudo a favor do Figueirense. O Zé Mário mete um golaço de falta batendo porque ele bateu com a batida ao contrário, né? Mas Pra quem eu acho que canhoto, houve né? uma falha na barreira ali, alguém não subiu, porque aquela bola não tinha muito espaço para. E ela não passou tão alta, né? Ela não passou tão alto. Ela Eu acho passou que por fora da barreira, foi isso? eu acho que passou no segundo homem, entre o primeiro e o segundo homem. E o Walter nem saiu na Não, foto. não tinha, né? porque o Walter confiou na barreira. Não sei se a barreira não subiu com Quando medo. ele viu, a bola já estava passando. É. Mas não foi aquela clássica, aquela batida clássica que passa por cima da barreira e entra na gaveta. Não. Foi uma batida que Terceiro homem. a bola não foi tão alta. Foi uma batida curtinha, né? Isso. Pela proximidade. É o segundo gol que ele faz com uma batida parecida. Foi né? um engraçado que a gente tava discutindo quem é que vai bater. Daí eu cheguei de longe, a gente de noite não. Porque o Patrick nunca bateu falta na vida. Daí tava. Mas só que. não conhece, né? Só que aí, eu falei, o Patrick tá ali. Eu falei pro Rodrigo, o Patrick tá ali só pra. Fazer um Pra grau. colocar dúvida no goleiro. Porque sempre vai um destro e um canhoto, que é pra. A batida é diferente. Mas a gente sabia que ia bater o Zé Mário. Ele bateu bem. Mas eu acho que o segundo homem da barreira, eu acho que não subiu. E aí passou por aqui. Isso acontece. E aí mata o goleiro. E aí? Tá mais ou menos também na. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos na. Paulo Henrique Não, que isso, a gente que tá dando a deixa pra correr. Empolgou agora. Invertemos a lógica também. Vamos mandar ele pro Catar. Vamos mandar ele pra cá e fica. Jéssica, vamos mandar ele pro Catar. Vamos mandar. Vamos mandar ele se catar. Vamos mandar. Aqui acho que a gente já comentou, mas quase deu. Figueirense faz grande jogo, mas perde a vaga nos pênaltis. O resultado foi injusto? Acho que a gente podia só arrematar, né? Já falando. Injusto. Foi injusto. Sim, total. Injusto. É, o Figueirense merecia sorte melhor, né? Tá ligado agora. Vai, Faraquinho. Saideira? Saideira. Deve ser Havaí, isso aí. Sortear não tô nem olhando. Só tem... Messi sabe bater pênalti. Agora é na ressacada. Havaí e Ceilândia se enfrentam pela Copa do Brasil. Será que o Leão garante o Pix? E aí, seu Chico? Essa do Pix tá boa, né? O Havaí é mais favorito. É muita grana, né? O Havaí é muito mais favorito do que o Cuiabá era ontem contra o Figueirense. Agora, vai ter que jogar, vai ter que mostrar um futebol melhor do que vem apresentando. O Rodrigo já falou aqui sobre o Ceilândia. É uma equipe que se defende, joga por uma bola, ligação direta toda hora, briga pela segunda bola, mas eu acho que assim, tendo uma olhada nos jogadores, eu também dei uma olhada nos jogadores de Ceilândia. Não vi o jogo contra o Londrina, mas ele ganhou do Londrina, que é uma série... Pô, tu viu um pombo sem asa que o cara acertou? Vê. E aí eu acho que o Havaí é muito favorito. Agora, o Havaí precisa evoluir. Ainda vi pouco ainda do trabalho do Barroca. Ô César, Diga. Vou repetir um comentário que eu fiz no debate diário. O pessoal reclama, tava vendo no chat hoje no debate diário e eu vi que o pessoal tava reclamando porque a nossa cobrança em cima do Havaí é maior que a cobrança em cima do Figueirense. Mas se a gente não cobrar o Havaí pelo resultado, pra mim, embora o pessoal não goste de usar, pra mim essa vitória é obrigatória amanhã pro Havaí. Contra um time de Série D. Se a gente não cobra o Havaí, não coloca o Havaí nesse patamar, a gente tá diminuindo o Havaí. Exatamente. Se a gente não exigir isso do Havaí, a gente tá diminuindo o Havaí. O Havaí hoje é um time de Série A, tá gigante. Precisa ser cobrado como tal. Senão a gente vai aceitar um Havaí com futebol inferior, com futebol de Série B, enfim. Então a gente, um Havaí que é eliminado, um Havaí que não consegue alcançar seus objetivos, eu não vou normalizar isso. Pra mim, o Havaí tem que ter a obrigação de buscar esse objetivo. Então, Que é a coisa do grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Tem que ser cobrado como então tal. eu acho que o Havaí amanhã tem que fazer esse resultado. Porque a gente não sabe se o Havaí vai jogar com competência ou mostrar um pouco mais de evolução do que estava mostrando. Conseguiu alcançar essa vaga no Catarinense, conseguiu mostrar um pouquinho de um futebol um pouco mais bem jogado com o Barroca, tá melhorando aos poucos, mas ainda é muito pouco, né? A gente vai continuar cobrando porque a gente sabe que tem que ser muito mais do que isso. Vou fazer uma figuração aqui, tá? O meu ponto é o mesmo da Jéssica. Figuração aqui. O Havaí joga... Figure. O Havaí joga com intensidade, pressiona, domina o adversário, falha nas finalizações, sai perdendo, empata, toma 2-1, empata, o jogo 2-2, vai para os pênaltis. O Havaí perde os 2 primeiros pênaltis, perde as penalidades por 4-2 para o Ceilândia dentro da ressacada. Eu acho que o torcedor do Havaí vai aplaudir depois do jogo.
Acho que bem menos ou não, né? Não, Não vai aplaudir. não vai aplaudir. Não vai aplaudir. Então, esse é o ponto. Verdade. Boa. O Avaí- idêntico. O Avaí é. tem essa cobrança. Parece até o jogo do Figueirense ontem. O Avaí tem essa cobrança. Não, estão em estágios diferentes. Sim. A gente é condescendente com o Figueirense porque é um time que está tentando ressurgir depois de praticamente ser destruído. 240 mil de folha. Não, 220, não é nem 240. Já tá botando 20 a mais aí. 20% de comissão. Seria o jogador, seria o centroavante de 20 mil pro Figueirense. Então, não tem como não ser diferente. Esse O Avaí, achei que fosse eleito, mas não foi. o Avaí tá na Série A, gente. O Avaí tem uma permanência de um grupo de jogadores. O Avaí vai encarar um campeonato dificílimo. Então, se a cobrança não for maior, não tem o porquê de ser. O torcedor do Avaí não vai aplaudir do mesmo jeito que o torcedor do Figueirense aplaudiu o Figueirense. Se acontecer a mesma coisa que aconteceu no Scarpelli, acontecer na ressacada. Muito bem. E isso também não é diminuir o Figueirense de maneira alguma, né? Não, é que é um contexto completamente são- diferente. Realidade. Hoje são realidades Vou te totalmente dar um exemplo. distintas. O Figueirense é muito maior que o Cuiabá. Em termos de Sim, representatividade sim, do não. futebol, muito mais o a Figueirense gente falou com o Marquinhos lá, tudo é ó, muito maior do que o Cuiabá. Só que hoje o Figueirense está com um time de Série C com uma folha de 220 mil e o Cuiabá com uma folha de 4 milhões. Lembrando que o Valdívia recebeu todo o carinho da torcida no Scarpelli ontem. É Realmente um personagem, eu uma gosto do Valdívia, cara. Também, eu também. gosto do Valdívia. Ele não entendeu nada. Mas é comigo mesmo? Pô? O que eu fiz pra essa Por que gente? tanto ódio de mim? Nem joguei tanto assim no Avaí, pô. Tivesse jogado pra caralho. Pois é, pô. Podia ser o Zé Coquinho ali. Ah, podia, que podia, tivesse podia. jogado no Avaí, torcedor do Figueirense ia pegar no pé. Pessoal, não temos tempo. Opa, deu até uma desafinada. Não temos tempo para mais nada. Nosso diretor Rafa Souza já tá aqui com a gente. Ah, Jéssica, só uma última informação importante. Ontem lá no Scarpelli eu consegui falar com exclusividade com o cabeleireiro do Chico Lins. Seu Ah, Luizinho, boa. que corta o cabelo do Chico Lins há quantos anos? 40 anos. 40 anos, cabelo mesmo. e ele garantiu que é verdadeiro. O Chico Lins cantou essa entrevista, então eu temo que possa ter ser arranjado ali. algum a arranjo. entrevista? É. Não. Dá um Se ele toque produzir- Na verdade, eu isso, estava aqui, então. eu estava concentrado no meu trabalho e ele disse assim, onde é que tá o Luizinho para eu entrevistar? Daí eu falei, tá aqui na frente da cabine embaixo. Show de bola. Aliás, não tem uma pessoa Suspeito, nos suspeito. estádios que não tenha jogado com o Chico Lins. Não, cara, joga- impressionante. o Poxa, Renato vem com jogou. Chico. O Renato jogou ontem. O Renato jogou. Oi, ele falou Engraçado, super bem, né, cara? jogou no Avaí. Jogou no Avaí. No Juniores do Avaí de 84. Jogamos juntos. E Eu ele é nunca Figueirense. joguei bola com o Chico Lins. Nunca jogou? Nunca jogamos juntos? Não? Eu espero ter a chance ainda de... Não, olha, cara, cada dia pior, cara. Porra, outro dia joguei uma pelada segunda-feira com o Faraco, com o Rafael Decadência, Faraco. Pô, a bola deu em mim, cara. Um problema de relação grande, mas vamos Crise tentar no melhorar. Que é isso, César? Ah. Pelanca. Ataque de pelanca. É um ataque de pelanca. Isso é piada interna, hein? Piada interna, mas enfim. Bom, Ó, Rafa. com essa, acho que é melhor a gente se despedir. Pô, então não vou nem dar tempo pros seus... Vocês querem algum salve final, algum recado final? Não. Encerramos com o Eu Pelanca. vou começar a jogar os podrezinhos dessa rapaziada aqui, ô César, depois tu Faça fica isso, ligado aí. Porque você sabe que Principalmente da polêmica... dona Jéssica Sesconta, né? polêmica e treta Vou jogar os teus engaja, né? podrezinhos aqui no ar. Ó, então, Não, brincadeira, não aguarde. temos Na pode. próxima, É que a gente faz muita sacanagem entre nós três. na próxima Não, por isso que semana, a gente então, tá tão teremos bem. intrigas do Trio Ternura. Esse Isso. programa vai... Eu vou começar Oh, meu Deus do céu. a causar discórdia aqui nesse grupo. Aqui. Jogo da Discord. Meu, deixa o seu like aí se você gostou desse programa, tanto quanto a gente de gravar, porque, ó, modéstia à parte, foi legal demais. Deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal da CBN Diário ainda no YouTube, se inscreva, siga o Chico Lins, o Rodrigo Arroba Faraco e a Jéssica Jéssica Sescon Sescon no nas Arroba redes sociais, Chico.lins. Vai no Instagram também, Jéssica Sescon. no Twitter e no Instagram, e também me siga, eu, César Cartão, porque eu preciso muito mais do que ele, certo? Até semana que vem, tamo junto, e não se esqueça, vote Chico Lins.